Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu saúdo os senhores e senhoras presentes aqui na pessoa da presidente da Comissão Especial, a deputada federal Bruna Furlan, e agradeço muito a oportunidade que nos foi dada para nos manifestar sobre um tema de tamanha importância. Eu gostaria só de mencionar um pequeno detalhe sobre quem eu sou. Eu sou o Cristiano Perrone, sou pesquisador sênior, membro do Grupo de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Esse instituto ele congrega pesquisadores e professores com uma larga experiência e trabalho de mais de 20 anos na área de regulação de tecnologia, tendo inclusive participado de uma maneira muito significativa na coordenação em conjunto com o Ministério da Justiça, na análise e redação do Marco Civil da Internet, e também somos grandes defensores da Lei Geral, e participamos muito na formulação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ambas leis têm um grande impacto no tema que nós vamos tratar no dia de hoje, que seriam os impactos da proposta da emenda constitucional número 17 de 2019, na futura atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vou pedir a gentileza de vocês que eu vou contar uma pequena história, porque eu acho que ela ilustra mais ou menos os problemas que nós podemos enfrentar quando não levamos em consideração essa aprovação dessa PEC. Tá? Hoje eu saí do Rio de Janeiro, acordei de manhã cedo e resolvi ir para o aeroporto e eu levei comigo a minha carteira de identidade, quer dizer, no caso, a minha habilitação, porque eu sabia que eu teria que dar meus dados pessoais para fazer um check-in junto à empresa aérea. A empresa aérea teria que, efetivamente, também enviar os dados para o aeroporto, que enviaria também junto com os dados dos outros passageiros do voo para o aeroporto aqui de Brasília. Tudo isso me parece extremamente trivial e é algo que acontece de uma maneira super simples e prática. O que está por detrás disso? Uma harmonia legislativa que permite a livre circulação de dados pessoais. Claro, hoje em dia a gente não leva isso a sério porque não parece existir a possibilidade de ter barreiras a essa livre circulação. Mas o que acontece se essas 3 localidades que eu mencionei, ou seja, o Rio de Janeiro, a sede da empresa, que poderia ser, por exemplo, São Paulo, ou então a sede do próprio aeroporto de destino, Brasília, se eles tivessem padrões diferentes de proteção de dados pessoais, se tivessem critérios diferentes? O que aconteceria se houvessem antinomias, se houvessem conflitos de normas? Quem resolveria esses problemas? Como seriam resolvidos esses problemas? Aqui eu só gostaria de ilustrar para vocês o que aconteceria num ambiente de regulações concorrentes da proteção de dados pessoais. Eu gostaria que vocês tivessem essas perguntas em mente quando vocês tomarem decisões com relação à aprovação ou não da PEC número 17. Tá? Eu sei que parece essa lógica de antinomias com relação à circulação de dados pessoais parece, como o meu colega aqui ao lado, algo muito irreal e quase muito teórico, que poderia não ocorrer. Mas eu digo para vocês, no mundo internacional, por exemplo, isso já ocorreu. Existiu um conflito logo depois dos ataques terroristas de setembro, dia 11 de setembro. Os Estados Unidos modificou a sua política com relação à quantidade de dados que eles receberiam quando das pessoas viajassem para o território norte-americano pelo espaço aéreo. Isso gerou um conflito que levou 2 anos de negociações para harmonizar o entendimento das diversas normas de proteção de dados entre a Europa e os Estados Unidos, porque essa norma norte-americana não estava de acordo com a norma de proteção de dados pessoais europeia, ou a Diretiva 9546, que era a norma vigente à época. Né? Eu sei que aqui nós estamos falando de 2 jurisdições internacionais e que, no meu exemplo, são competências nacionais, que existem formas diferentes de resolver esse problema. No entanto, o conflito de regulação ainda está aí. Ele ainda existe e ele pode ocorrer. E se a gente levar em consideração que muito da nossa situação atual é numa era digital, em que tudo será levado em consideração à internet, uma era em que nós temos a internet das coisas, em que a maior parte dos nossos dados eles circularão pela rede, cada vez mais se tornará mais importante que nós tenhamos uma uniformidade, uma padronização no modo como nós tratamos dos dados pessoais. Nesse sentido, eu gostaria de que vocês levassem em consideração a importância da harmonização e da uniformidade e da interoperabilidade das normas com relação à proteção de dados pessoais.
Eu proponho dividir as considerações, então, em 3 partes, porque eu gostaria de falar, primeiramente, um pouquinho sobre os benefícios que a PEC poderia trazer e também quais seriam os impactos que eles teriam na uma futura atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, por fim, porque, obviamente, nós estamos tratando desse tema da possível prorrogação, gostaria de falar dos possíveis efeitos negativos que teria essa prorrogação para a nossa sociedade brasileira. Tá? Então, eu acredito que a PEC ela agrega, ao levar a nível constitucional, o direito à proteção de dados. E ela também acerta quando ela fixa a União, quando ela fixa na União a competência legislativa privativa. Eu estou a par que vocês já ouviram isso de diversas formas, mas, de qualquer jeito, eu gostaria de ressaltar 2 pontos, porque eu acho que são importantes quando a gente passa a entender qual seria o impacto que ela teria na atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O primeiro deles é pensar que, na maior parte dos sistemas jurídicos internacionais, que são os mais sofisticados que tratam do tema de proteção de dados, ele parte de um ponto inicial de que a proteção de dados em si ela é um direito fundamental autônomo. Então, isso é importante nós levarmos isso em consideração e acho que talvez o melhor exemplo, já mencionado aqui, Carta de Direitos da União Europeia, que no seu artigo 7º e 8º, respectivamente, ele traz um direito à privacidade e um direito à proteção de dados. Isso é interessante porque a inclusão do inciso 12A no artigo 5º atualiza o ordenamento jurídico brasileiro e traz confiança, certeza e um compromisso do país com a proteção de dados. A gente entende também que explicita que o país é um país sério e que ele está interessado a ser um ator relevante na economia internacional, nessa nova era da informação, nessa era digital. A PEC não só garante um status constitucional, mas também, como eu já falei, e já comentamos aqui, ela estabelece e fixa essa competência legislativa, digamos, não a competência de fixar políticas públicas, assim, a competência legislativa na União. Em um sistema federado como o brasileiro, que nós temos mais de 5.000 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais a União, é muito importante saber como nós dividimos essas áreas de competência. E essa divisão ela deve ser pensada no quanto é relevante para o tema uma unificação e padronização da forma como ele deve ser tratado, ou então o quanto é relevante e importante a particularidades locais para a regulação específica desse tema. Ou seja, por um lado, quanto mais importante a uniformização, mais ele deve ter uma competência da União, quanto mais ele tem uma necessidade de particularização, essa competência deve ser mais compartilhada entre os diversos entes da. No caso da regulação de proteção de dados, o que nós pensamos aqui? Por que nós achamos que seria melhor regular isso do ponto de vista de uma competência privativa, legislativa da União? A regulação da proteção de dados ela tem como um dos objetivos principais é permitir o fluxo de dados. Claro, desde um ponto de vista seguro, protetivo e que respeite os direitos dos titulares. Mas um dos elementos positivos da regulação é realmente permitir um fluxo livre de dados. Claro, porque, como no meu caso, eu queria poder viajar do Rio de Janeiro para Brasília, eu queria que esses meus dados pudessem fluir para essa finalidade garantida e que eu mesmo escolhi. Então, a existência de uma norma geral de proteção de dados e uma autoridade nacional garante essa padronização do tratamento de dados e simplifica que as diversas empresas, órgãos e diversas áreas dos diversos setores da sociedade observem a regulação de proteção de dados. Ou seja, que elas possam fazer o que nós chamamos pela expressão inglesa de compliance na proteção de dados pessoais. Ou seja, a centralização da competência na União diminuiria a possibilidade de existências dessas, como muito bem colocou o meu colega aqui ao lado, a existência de antinomias e conflitos de normas, e também possibilitaria essa maior e melhor livre circulação de dados pessoais. Ou seja, há uma razão entre
uniformização e a particularização local. Quanto mais particularização local, mais a necessidade de customização e adaptação do modo como os dados são tratados e dos processos que os diversos órgãos e as diversas organizações utilizam para poder manter esses dados de acordo com as diversas leis possíveis. Se nós só temos somente uma lei, é muito mais fácil que exista a observância quase que restrita da proteção de dados. Isso, vamos imaginar que existe uma pequena empresa de e-commerce no interior do Brasil. Como ela vai poder atuar no momento que existem diversas normas que regulam a proteção de dados no país inteiro? Quem vai realmente estruturar e harmonizar as possíveis dificuldades que existam com normas divergentes, normas complexas? Nesse sentido, entendemos que a PEC traz maior clareza, maior certeza e maior segurança jurídica para o sistema brasileiro de proteção de dados. Mas e afinal, quais são os potenciais impactos que ela pode ter nas atividades futuras da NPD? Para entender os impactos, a gente tem que entender qual é a posição da NPD dentro do sistema, ou melhor, do modelo jurídico que foi criado dentro da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Não era necessário que nós tivéssemos um modelo uniforme, único, padronizado, mas a escolha foi por ter uma autoridade nacional de proteção de dados que serve como pedra de toque. Se a gente meramente ler a LGPD, nós podemos verificar que existem pelo menos 50, ou pelo menos mais de 50 menções à autoridade nacional. Nós vemos quão central para a formação da sistemática de proteção de dados é essa autoridade. Nesse sentido, a gente vê que a autoridade serve como um órgão de educação, um órgão de controle, um órgão de fiscalização, um órgão de regulamentação. A lógica do modelo jurídico escolhido pela LGPD era justamente nós termos uma padronização e uma uniformização de como seria o respeito e a sistemática de proteção dos dados pessoais. Ao elevar a proteção de dados à esfera constitucional, torna mais importante a atuação da NPD. Por quê? Pelo simples fato de que ela passa, então, não só a proteger interesses importantes da sociedade, mas sim ela passa a dar os contornos concretos de um direito fundamental. Da mesma forma, quando a NPD se torna uma autoridade autônoma, ela se torna fundamental para a aplicação uniforme da lei. Então, a PEC, se aprovada, ela vai centralizar a competência legislativa na União e vai dar ainda mais sustento para esse modelo unificador que existe dentro da LGPD, em que a ANPD, a Autoridade Nacional, é sim a autoridade central unificadora. Ou seja, em conjunto, a PEC e a LGPD estabelecem um modelo central de padronização de como os dados pessoais devem ser protegidos na sociedade brasileira. Ela consolida as diferentes funções e a atuação da ANPD. Tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem em mente, nos dias de hoje, senhoras e senhores, deputada, é que justamente quanto maior a uniformização, quanto maior a padronização da lógica e da sistemática de proteção de dados, maior vai ser a possibilidade das empresas, órgãos, cumprirem com a sistemática de proteção que a lei brasileira estabelecer. E, ao mesmo tempo, diminuiriam os custos de implementação e facilitariam o livre fluxo de dados. Claro, agora eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre as iniciativas que visariam prorrogar a vigência, a entrada em vigor da LGPD. Pode-se entender até que existe uma intenção positiva por trás das iniciativas, de buscar mais tempo para a adaptação dos órgãos públicos dessas empresas às regras presentes da LGPD. Mas é somente uma intenção, porque, de verdade, nós temos que verificar qual é a mensagem para a sociedade e para todos os órgãos e empresas e todos os setores da nossa sociedade que efetivamente querem ou devem aplicar a proteção de dados pessoais.
Uma segunda prórroga, porque lembrem-se, não foi somente uma prórroga, já tivemos uma prórroga com a medida provisória 869 e que se tornou lei pela 13853. Passamos de 18 meses para a entrada em vigor para 24 meses. Uma segunda prórroga, o que faria para nós? Daria uma sensação de desídia, uma sensação de menor importância com relação à lei e de menor importância com relação à proteção de dados. Nesse sentido, também inibe o efeito pedagógico da lei e a nossa emergente cultura de proteção de dados que está começando a florescer na nossa sociedade brasileira. Da mesma forma, devemos dizer que o Brasil já está atrasado há mais de 2 décadas em ter uma lei geral de proteção. Os nossos países vizinhos, o Chile, a Argentina, o Uruguai e diversos outros países no mundo já têm leis gerais de proteção de dados há muitos anos. O Brasil ainda tem que correr atrás disso. Nós já temos uma lei. A prorrogação seria o quê? Postergar ainda mais a existência desses direitos e dessa proteção que tanto necessita a sociedade brasileira. Adicionalmente, essa vacácio mais ampla geraria uma maior incerteza e, como bem disse meu colega aqui ao lado, uma maior insegurança jurídica sobre os efeitos e também sobre qual a seriedade que o nosso país leva em consideração a proteção de dados. Vem aquela pergunta que muitas pessoas já devem ter escutado informalmente de será que essa lei vai pegar? Quanto maior for o vacácio, maior e mais frequente vão ser as vezes que vão escutar se essa lei vai pegar. Por isso, eu gostaria só, por fim, de mencionar uma última questão que talvez seja importante quando nós estamos falando aqui de LGPD e da NPD também, em conjunto com esse tema, porque ela inibe também a atuação concreta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Claro, podemos dizer que a autoridade vai estar constituída, vai estar estabelecendo regulamentos, mas ela não vai estar atuando concretamente no sentido de proteger os dados dos titulares de dados dos cidadãos brasileiros que necessitam de uma proteção de dados. Então, ela inibe essa atuação da NPD e deixa a população brasileira com mais tempo sem o benefício de um sistema geral de proteção de dados. Então, se eu pudesse deixar uma única mensagem para vocês agora, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, é que quanto maior a uniformização, quanto maior o padrão único de proteção de dados, maior vai ser a facilidade e a capacidade dos órgãos, diversos dos setores da sociedade, de aplicarem a sistemática de proteção brasileira. E de que esse foi o modelo estabelecido pela LGPD, um modelo de uniformização e padronização. Obrigado pela atenção e informo que o ITS, em pouco tempo, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, está apresentando uma nota técnica sobre esse último tema da prorrogação e agradeço novamente o convite e nos colocamos, a mim e ao ITS, à disposição para colaborar no debate de proteção de dados. Muito obrigado, deputado.